Minha mãe sempre foi muito conservadora e religiosa. Sempre foi bastante criteriosa e fechada. Nunca foi uma mãe de dar tanto apoio. Muito pelo contrário, era grossa, bruta e rigorosa no jeito de ser e de falar. Sempre me obrigou a fazer tudo, nunca me ensinou como deveria ser feito, e se eu fizesse errado, ainda levava objetada na cara ou qualquer coisa que tivesse na frente dela. Eu cresci com isso. Já aconteceu várias vezes de eu não conseguir executar alguma função, alguma tarefa, e ela me agredir. E ela ser bruta comigo. Mas independente, eu sempre amei a minha mãe. Eu sempre tive um carinho muito grande por ela. Um amor, talvez de outras vidas. Então, mesmo ela me agredindo, eu não permitia com que ninguém falasse dela pra mim. O tempo foi passando. Eu sempre senti vontade de ser abraçada, beijada, mimada, ou pelo menos sorrir ao lado dela, brincar com ela. Mas ela sempre foi muito astuta para isso. Quando eu tinha 12 anos, eu sofri uma falsidade por parte de uns amigos e me falaram muitas coisas que me magoaram. Chamamos de bullying hoje. A galera fez muito bullying comigo na rua. E eu lembro que um dia eu sofri muito e eu cheguei em casa chorando. Chorando muito. Tinha me doído. Eu tava com meus 12 anos de idade. Era uma idade que a gente tá se descobrindo, se entendendo, se aceitando, criando um estilo. E quando eu cheguei pra minha mãe e desabafei na frente dela e chorei e falei toda a minha dor, eu nunca vou esquecer o que ela me respondeu. Ela olhou dentro dos meus olhos e disse: se você tá chorando, é porque deve ser verdade. Na mesma hora eu saí de onde eu tava, fui pra dentro do quarto, sequei as minhas lágrimas e recolhi aquele sentimento de dor que eu tava sentindo. E coloquei aquela dor goela abaixo. Sempre foi difícil o nosso relacionamento. E essa idade me deixava confusa. Eu não conseguia conversar, eu não tinha voz. Eu não sei explicar. Até que eu fiz 13 anos e mudou um vizinho novo para nossa rua. Ele era casado e ele era muito legal com todos os jovens. Inclusive, a mulher dele e ele sempre brincava com a gente e oferecia a casa deles para ser um canto de jogos, lanches e divertimento com todo mundo. Eu tava ali de boa com esse vizinho, tinha pego a confiança dele e olha que eu sempre fui uma menina difícil de passar a minha confiança. Nós estávamos todos mundo juntos, foi todo mundo indo embora, até que ficou apenas eu e esse vizinho. E foi quando ele me perguntou algumas coisas de intimidade sexual. Eu não sabia o que ele estava me perguntando, eu sabia que aquilo era algo diferente, tinha um pouco de medo, mas ele sempre foi um cara muito divertido. E ele veio e começou a fazer um sexo oral em mim. E ele fez. E eu não tive nenhuma reação. E eu também não senti nada. Além de um pouco de nojo do que estava acontecendo. Eu não gostei daquilo. E quando ele terminou, ele me deu dinheiro. E eu, sinceramente, não falei nada pra minha mãe. Porque eu já estava acostumada a recolher toda a minha dor e meu sentimento. E no final, o que aconteceu comigo é verdade. Tinha que acontecer mesmo. Então eu levei pra dentro, eu fui pra dentro do banheiro, eu chorei muito. Mas eu guardei isso pra mim. E a partir daquele dia, eu me tornei outra. Eu passei a ficar trancada em casa o tempo inteiro. Eu me viciei em jogos. Então, eu ficava jogando no meu computador, jogando. Eu deletei todas as minhas redes sociais, eu tirei tudo, eu não tocava em telefone, eu não gostava de sair. Durante 3 anos da minha vida. Eu perdi contato com todos, que um dia eu posso ter chamado de colegas ou amigos. Quando eu tinha 16 anos de idade, fui cortar meu cabelo no salão de um primo. Que esse primo já tinha me mandado
me mostrado, na verdade, me mandado não, me mostrado vídeos dele se tocando. Desde que eu era criança, ele já tinha me mostrado algumas vezes, mas eu não sabia o que era. Com 16 anos de idade eu já entendia, né? Eu não era nenhuma bebê. E enquanto ele foi cortando meu cabelo, ele esfregava as partes dele em mim. E aquilo estava, sinceramente, me destruindo. E quando ele terminou de cortar o meu cabelo, ele falou, olha que legal, e me deu o celular. Adivinha o que era? Outro vídeo dele se tocando. Eu fiquei com muito ódio dele na hora. Eu joguei o celular dele longe, eu voltei pra casa e eu comecei a chorar muito no banheiro. Talvez me deu gatilho das vezes que ele fez isso antes e eu sabia que eu tinha acabado de sofrer assédio de alguém que é da família. Mas mais uma vez, eu fiquei calada e não falei nada. Até que com 17 anos de idade, eu fiz uma amizade que eu consegui contar tudo para esse amigo. Eu consegui me abrir. Digamos que ele foi meu primeiro terapeuta pessoal. Ele foi alguém que não me julgou, que sempre cuidou de mim, me protegeu e conseguiu a minha confiança como um homem. E eu pedi pra minha mãe deixar com que a gente fosse andar na praia, na orla. E eu fui comunicar a ela com 17 anos de idade. Ela me veio com um papo de: não, eu não conheço ele. É perigoso. Na hora eu não aguentei. E falei pra ela tudo. Falei, perigoso? Eu sofri assédio com 13 anos de idade, um vizinho. Eu fui me cortar o meu cabelo no ano passado e aquele nojento do meu primo fez. Acabei desabando, desabafando, falando. Na hora minha mãe não quis envolver polícia. Era melhor. Passou muito tempo, não tinha muito o que fazer. Mas abraçada também não fui, amada também não. Hoje minha mãe é cristã. Ela é da igreja. E ela, com 15 anos, me fez ir para a igreja e me batizou à força. Mas nunca mudou nada dentro de mim. Eu tenho fobia social. Eu detesto ficar perto de muitas pessoas. E eu também sinto que eu tenho um transtorno de personalidade. Ao mesmo tempo que eu gosto, eu odeio. Mas o mais bizarro de tudo é que durante a noite eu sempre penso que eu sou assim por culpa dela. Foi tudo culpa dela. Muitas vezes eu já questionei por que ela nunca me amou. Por que ela era minha rainha, minha princesa e nunca me defendeu. Por que ela nunca me abraçou. Por que ela nunca me protegeu. Porque ela fez eu engolir as minhas dores. Eu sou assim por culpa dela. E às vezes eu tenho vontade de matar ela para me vingar. Às vezes eu fico planejando como seria se minha mãe morresse. Às vezes eu fico pensando qual seria o melhor tipo de morte. Isso dói em mim. Eu não quero pensar isso, logo eu tento me corrigir, mas é como se alguma coisa interna falasse. E tem razão. O meu interno tem razão. E muitas vezes eu planejo a minha própria morte também. Eu penso em me matar. Eu só não sei porque eu não faço. Mas eu ainda sou doente, preciso de cura. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Bom, mesmo jeito que um amor de uma mãe pode moldar um filho, a rejeição de uma mãe também. Isso significa que quando uma mãe ela dá amor, carinho para um filho, ela dá voz para essa criança ela tem um lar confortável para ela se tornar um adulto de sucesso, um adulto preparado para lidar com frustrações de fora, né? Para lidar com quesitos pessoais, lidar com profissionais, lidar com outros tipos de pessoa. Agora, quando essa criança dentro do lar dela, ela não tem voz, ela não é escutada pelos pais, ela é rejeitada, ela se sente culpada de tudo que é errado que acontece com ela, primeiro ela vai estar sempre vibrando nessa frequência do medo, vergonha, culpa e raiva, então mais coisas vão estar acontecendo com ela durante a vida dela, porque ela está nessa energia, então ela vai estar vibrando e atraindo essa energia. E o pior é que quando acontece o que aconteceu com essa garota, que ela começa a entender que é por culpa da rejeição da mãe que ela desenvolveu esses transtornos,
pode acontecer esses pensamentos maldosos. E mais difícil de tudo é que, como a mãe não dá o apoio, ela não está frequentando um psicólogo, ela não está fazendo um tratamento, ela não está fazendo uma terapia, ela não está buscando a cura, né? A mãe não está trazendo solução para o psicológico do filho. Tem muitos pais e mães que são narcisistas. Eles não enxergam a necessidade do filho, eles enxergam a sua própria necessidade, ignorando totalmente o que está debaixo do próprio nariz. Depois vocês dão uma pesquisada sobre mãe narcisista, que é muito divertido falar sobre isso. Por quê? Divertido porque o assunto é legal? Não. Divertido porque você entende a sua mãe e o seu pai e passa a tomar controle sobre a sua vida, não baseado no seu passado, entendeu? E sim no que você quer para o seu futuro. Por quê? Porque essa síndrome, o que essa menina tem é depressão. Ela carrega um peso tão grande do passado, uma culpa do passado, que impede ela de seguir diante, né? Então ela desenvolve ansiedade, que é um pouco de medo e insegurança do futuro, e culpa, raiva e dor do passado. E é óbvio que esse transtorno todo tá ligado a esse distúrbio, né, infantil. E se a mãe ainda assim, sabendo que ela tem fobia social e transtorno, não procura ajuda, ela é muito irresponsável, muito inconsequente e provavelmente você só vai conseguir se curar se você despertar. Quando você querer dar um start na tua própria mente e começar a buscar recursos para você se curar, se tratar, para não passar isso adiante, não fazer com que os anos da sua vida sejam anos difíceis e dolorosos, atraindo pessoas que vão te deixar cada vez mais com medo, com raiva, com culpa ou com vergonha, tá bom? A gente vai falar sobre isso no curso, nos videoaulas que eu tô preparando para vocês. Logo vou disponibilizar aqui o link para vocês terem acesso. Tá bom? Mas me mande sua história, se você também já foi rejeitada pela sua mãe, pelo seu pai, para alguém da sua família. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo. Até o próximo vídeo.